O texto base da mensagem de hoje é 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. O tema dessa mensagem é um conselho bíblico para pessoas inteligentes. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Repito essa última sentença. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. No 14 ainda, quero repetir a seguinte questão: ele não consegue entendê-la. Na primeira frase, o homem natural não aceita as verdades do Espírito e ele não consegue entendê-las. Versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. 16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o significado para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu não sei se você, como eu, quando acessa lá as redes sociais, fica indignado como eu fico. Porque algumas pessoas, elas subestimam a nossa inteligência na internet. E eu estou falando daqueles anúncios patrocinados, porque aí você está lá no Stories do Instagram, você clica nele e não são só os teus amigos que aparecem lá. Vai sempre aparecer, a cada 2 ou 3 vai aparecer um Stories patrocinado. E aí alguns deles me deixam de cabelo em pé, os poucos que eu tenho. Alguns deles me deixam indignados. Eu tentei aqui resumir um que é bem comum. Muda o camarada, mas a fala é a mesma. Aí eles dizem: eu estou cansado de ver gente falando baboseira aqui na internet. Eu sim, sei o segredo para você realmente ganhar dinheiro. Veja meus carros. Aí aparece um carrão atrás dele. Veja a minha mansão. Aí mostra ele dentro de uma sala que é do tamanho da minha casa. Veja quanto eu ganhei nesse último mês. Aí ele mostra o celular dele com o extrato do banco, contra-cheque. Alguns aparecem até com um maço de dinheiro na mão, né? Basta! Você tem que mudar de vida e eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa fazer é arrastar para cima e se inscrever gratuitamente na minha live, onde eu vou ensinar tudo para você. E aí, se você não é inteligente, porque os inteligentes, eles, sim, estão sendo subestimados, assim, é de graça, ele está querendo que eu vire milionário de graça só assistindo uma live? Oh, glória! Aí você vai lá e arrasta para cima. Se na internet fosse obrigado a colocar as letras miúdas, como tem na TV aberta, você ia ver lá algo parecido com isso. A live é gratuita, mas nela será oferecido um curso de 12 meses, no valor de R$ 1.500, onde você pode dividir em 12 vezes sem juros. Sabe o que você é para esse cara que está fazendo esse anúncio? Você não é o próximo milionário. Você é o cara que vai dar mais 1.500 para ele. E junto com o teu irmão, mais 1.500, e com o outro mais 1.500 e mais 1.500. E aí eu fico pensando, esses caras são tão milionários. Se eles são tão milionários assim, por que eles só não aproveitam a vida, né? Por que eles estão perdendo tempo querendo vender curso de R$ 1.500? Alguns até de 100, 200 reais. Eles querem me fazer ganhar 1 milhão, mas eles estão vendendo um curso de 100 reais. É subestimar demais a nossa inteligência. Na verdade, na cabeça dele, você não é o próximo milionário. Você é o produto. Você é quem vai fazer ele ganhar mais dinheiro. E aí, se ele pegar uns 10 ou 15, ele já ganhou 10 mil, 15 mil,
20 mil, e aí ele vai engordando a conta dele. Você quem está fazendo ele ganhar tudo aquilo. Eu não estou querendo menosprezar os cursos de internet, até porque eles são válidos. Se você entrar na live e assistir a live, a parte gratuita, e depois não quiser dar o passo seguinte e você aprender alguma coisa, tudo bem, eu já fiz isso. Eu já entrei nesses vídeos aí, assisti 2, 3 lives, 2, 3 vídeos, e depois não segui e aprendi coisas boas. Eles estão te oferecendo algo, é uma isca, para que você entre para algo maior e dê dinheiro para eles, e talvez eles te ensinem coisas extraordinárias que realmente vão fazer você mudar de vida. Porém, sempre tem alguém querendo nos dar conselho. Quando a sua esposa, e aí eu falo por mim mesmo, engravidou pela primeira vez, não faltou gente para vir querer dizer como que você ia ter que criar os teus filhos. Não, porque olha só, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Olha, quando seu filho nascer, toma cuidado disso, porque comigo aconteceu aquilo e aquele outro. Sempre tem alguém querendo nos dar conselho. Agora, quem melhor nos conhece, quem melhor conhece esse mundo, quem melhor pode nos aconselhar é Deus. Tanto que o tema dessa mensagem é um conselho bíblico. Não é o conselho do pastor Jefferson, é o conselho bíblico. É óbvio que muitas vezes o meu conselho, o seu conselho, refletem princípios bíblicos. Porém, quando a Bíblia nos aconselha a algo, ela está nos dando uma direção certeira, 100% fiel, verdadeira, eficiente. Na internet você vai ter que filtrar. Você vai ter que entrar, por exemplo, nessa live, que está sendo oferecido um curso de R$ 1.500, e você vai ter que perceber que em algum momento você vai estar sendo influenciado, induzido a pensar que na próxima live, no próximo vídeo, é que tem o grande segredo. Porque eles não vão te dar a receita do bolo no primeiro vídeo, eles só vão demonstrar um pouquinho, que eles entendem daquele princípio, para que a receita, entre aspas, você receba quando você entra no curso. A Bíblia, ela é a fonte da nossa fé e das nossas práticas. Meu irmão, absolutamente tudo o que você precisa tem nas Escrituras, está nas Escrituras. Ela vai te dar orientações. Mais do que isso, porque aí nós temos filósofos. Eu ouço às vezes alguns vídeos, vejo alguns vídeos do Leandro Carnal. Leandro Carnal, meu irmão, conhece mais de história da igreja do que eu. Eu sou pastor e eu estudo há 12 anos. Leandro Carnal cita versículos bíblicos, geralmente fora de contexto, mas ele cita. Ele conhece a Bíblia. Porém, ele não compartilha da mesma fé que nós compartilhamos. E aí eu preciso lembrar que no versículo 12, nós lemos a primeira frase que nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito desse mundo. O Espírito de Deus que nos dá a capacidade de compreender e discernir as letras sagradas, que não é a sabedoria desse mundo, porque no versículo 14 nós lemos também que o homem natural não compreende as coisas espirituais. E aí eu preciso lembrar você que a Bíblia, ela representa a realidade espiritual da vida. Você é corpo, alma e espírito. O espírito e a alma são difíceis de serem divididos. A fonte de consciência, discernimento, criatividade e também a fonte de sentimentos e emoções. É difícil de desassociar, mas é a parte espiritual. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão. Se você não chegou, pode crer em mim, pode crer no que eu estou falando, porque é com base na Bíblia. Tudo que acontece no mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. Não, meu irmão. Os problemas do teu casamento não são só porque você é genioso e ela é geniosa. Não é só porque vocês foram criados em ambientes diferentes. Não é porque você tem um tipo de cultura e ela tem outra e vocês ainda não encontraram, não criou-se uma mescla perfeita. Também existem lutas espirituais. Também existem demônios que entram na sua casa e ficam te atormentando, ficam colocando coisas na sua cabeça, ficam colocando sentimentos em você para te separar do teu marido. E aí, quando a luta é espiritual, o que eu faço? Se eu me movo apenas no mundo humano, no mundo natural,
por aquilo que os nossos olhos podem ver, eu estou enrolado, eu estou refém dessas forças espirituais. Porque lutas espirituais, lá em 2 Coríntios capítulo 4 diz, se batalha com armas espirituais. Numa batalha espiritual, que não é contra carne e sangue, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Precisamos revertir-nos de uma armadura espiritual para lutar espiritualmente. Com base nisso, eu quero entrar no conselho. Quero que você leia novamente comigo o versículo 12. Nós vamos repetir a leitura do 12, do 14 e do 16. Agora o 12, depois o 14, depois o 16. E aí estão os 3 pontos do conselho para pessoas inteligentes. Conselhos bíblicos, o conselho bíblico para pessoas inteligentes. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus. Grave isso. Tem a ver com o Espírito de Deus em você. No seu espírito. O Espírito de Deus conectado ao seu espírito. E não o espírito desse mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Com base no segundo princípio, eu começo a trazer um conselho para dizer: viva pela vida espiritual, se deixe ser levado pelo Espírito Santo, se relacionando com Ele, para conhecer as coisas maravilhosas do Senhor. E aí a gente tem um texto lá em 1 Coríntios capítulo 2, no capítulo 2, no 9, diz: nem olhos viram, um pouquinho antes desse texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Tem a ver com a eternidade e tem a ver também com promessas dessa vida. Você não pode compreender com os olhos naturais aquilo que é espiritual. Você não pode conhecer pelos olhos naturais aquilo que é sobrenatural. Por isso, através do Espírito, quando nós acessamos a realidade espiritual, os seus olhos são abertos para o mundo espiritual, os seus ouvidos são abertos para o mundo espiritual, todos os seus sentidos passam a estar conectados com o Senhor. Você começa a conhecer coisas que os olhos não veem, que os ouvidos não ouvem. Coisas que são de uma outra realidade, que são de uma outra esfera. E aí, eu poderia citar diversas questões bíblicas que são realidades espirituais, coisas maravilhosas do Senhor para aqueles que o servem, para aqueles que vivem essa realidade espiritual por meio do Espírito Santo. Vou citar 2 promessas. João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para lhes dar uma vida plena, uma vida que lhes satisfaz. Ele está fazendo um paralelo com a consequência do ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, nessa versão da NVT, ou vida com abundância. A vida que o Senhor escolheu para aqueles que o servem, porque ele está falando do eu vim, os que estão em mim, os que entram pela porta, os que fazem parte da minha família, os que são discípulos, eles viverão uma vida com abundância. Ele não está falando de eternidade, ele está falando de abundância, vida plena nessa terra. Como ser humano, como indivíduo, você vai ser um ser humano pleno, corpo, alma e espírito saudáveis. Você precisa encontrar esse equilíbrio. Eu, como wesleyano, estou em pecado, meu irmão, porque John Wesley falava que um pastor wesleyano, ele não só tem que ser saudável espiritualmente e emocionalmente, mas também fisicamente. E ele falava, por isso, meus irmãos, façam exercícios físicos. Estou tentando, meu irmão. O Roberto já está conseguindo me levar para pedalar de vez em quando. Fiz 50 quilômetros essa semana, olha só. Daqui uns dias eu perco essa saliência, esse calo de púlpito. Mas enfim, estou brincando, mas há um equilíbrio que o Espírito Santo pode produzir em você, para que, inclusive, quando você olhar para os teus próprios defeitos, não só físicos, você fique tranquilo, fique em paz, saiba que Deus está trabalhando. Você pode andar com aquela camisa, estou em obras. Por quê? Porque estou em processo de melhoramento, estou em processo de crescimento espiritual,
e físico. Físico no sentido de me tornar mais saudável, de viver uma vida melhor, até porque eu tenho que cuidar do meu corpo físico para que eu alcance o que eu preciso alcançar nas promessas do Senhor. Senão eu vou sucumbir no meio do caminho por causa de enfermidades. Essa vida plena também envolve um casamento feliz. Um casamento onde há amor, respeito, cumplicidade, onde o marido e a mulher têm prazer de estar junto. Você já teve aquela sensação de que você não vê a hora de terminar o horário do seu expediente para ir para casa ver a sua esposa? Isso é maravilhoso, meu irmão. É isso que Deus quer para dentro da sua casa. O céu não é algo destinado apenas ao dia depois que você morrer. Deus quer produzir um pedacinho do céu dentro da sua casa. Esse amor, esse respeito, essa cumplicidade é possível existir. Eu sei que algumas pessoas elas querem estar em qualquer lugar, menos em casa. Você já também experimentou isso? Por que a pessoa às vezes fica no bar até meia-noite? Porque ela não quer ir para casa. Ela só quer ir dormir em casa. Porque ela sabe que em casa não é um ambiente legal. Deus pode produzir um casamento feliz. Deus pode produzir amor, respeito, cumplicidade dentro do seu lar. Essa vida plena, ela tem a ver com filhos sendo criados em um ambiente de amor e paz. Não só isso, crescendo física e espiritualmente para viverem os propósitos do Senhor na vida deles. Filhos não são criados para nós mesmos. Filhos são criados para o Senhor. Filhos são herança do Senhor. Você é A, sua esposa é B, o seu filho vai vir C, ou então AB. Ele nunca vai ser igual a gente. Ele é um terceiro indivíduo dentro da nossa casa. Nós precisamos criar ele, lembrando que nós os criamos para o propósito do Senhor, para viver a vontade do Senhor. E aí esse filho precisa ser criado da forma como o Senhor deseja que ele seja criado, porque nesse princípio nós somos representantes de Deus na vida dele. Nós somos o que ele vai conhecer de Deus até os seus 12 anos. Nós vamos ensinar para ele o que é viver em sociedade até o momento em que ele realmente saia para viver no mercado de trabalho, para viver na sociedade. E para isso, que é um grande desafio, se você é pai, você sabe que você já enfrentou o sentimento de impotência, de olhar para o seu filho e falar, não sei mais o que fazer. Eu não estou exagerando, meu irmão. Meu filho tem 4 anos, o mais velho, tem 4 anos, a Amanda tem 2 meses. Com 4 anos o Léo dá um nó na gente às vezes. Mais de uma vez na semana eu me deparo com o sentimento de impotência. Eu não sei mais o que fazer com esse menino. Nada que a gente fala resolve. Com 4 anos, meu irmão. Por isso que eu estou perdendo o resto dos meus cabelos. Agora, Deus, através do Espírito Santo, pode te auxiliar nessa missão. Pode te dar graça, sabedoria. Eu já tive a experiência, meu irmão, de fazer algo duro, mas duro assim ao extremo, deixar de castigo, brigar, de uma forma que eu me senti culpado depois. Todo pai, toda mãe passa por isso. Você briga demais, você deixa de castigo, depois você bota a mão na consciência e fala, acho que eu peguei pesado demais, coitado, é só uma criança e tal. E muitas vezes que eu fiz isso, o Espírito Santo veio para mim e falou, não, você fez o que é necessário. Porque se você não corrigir, o mundo vai corrigir. Se você não for firme, o mundo vai ser firme. Então é melhor que você talvez erre no excesso e ensine o teu filho até mesmo pedindo perdão para ele, porque a gente ensina também quando a gente reconhece os nossos erros pedindo perdão, do que talvez você queira ser bonzinho demais e o teu filho vá apanhar do mundo, vai sofrer no mundo. Uma vida plena é uma vida onde o sustento financeiro, o que entra, é digno, é suficiente para garantir pelo menos o pão de cada dia. Mas além disso, porque se é uma vida plena, não é só o pão de cada dia, porque eu não gostaria de comer só pão todo dia, o pão de cada dia. A gente quer ter uma manteiga, uma margarina não, é menos saudável, manteiga, um presunto e queijo. Eu sempre cito isso porque a Bíblia diz, né? Ore ao Senhor pelo pão de cada dia, mas dá para ter presunto e queijo no meio do pão. Uma vida plena é fazer com que eu consiga viver com um mínimo de conforto e tenha a possibilidade de ter alguns momentos de lazer.
Que vida miserável de uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas não tem tempo para gastar o dinheiro. Ganha muito dinheiro, mas não tem a possibilidade de ter algumas horas de chegar em casa e se jogar num sofá, assistir uma TV, assistir um filme, um documentário, jogar um videogame, sei lá, desfrutar daquilo que ele está ganhando. Nós precisamos viver uma vida digna. Que miséria é a vida de uma pessoa que está tão endividada, que não consegue levar a esposa para comer um hambúrguer no shopping. É terrível isso, meu irmão. Isso aí é um inferno dentro da sua casa, se você vive dessa forma. Você tem que ter um mínimo de conforto, você tem que ter um mínimo de lazer, e para isso você tem que ter uma vida financeira ajustada. Tudo isso entra na promessa de uma vida plena. Tudo isso entra na promessa de que o Espírito Santo pode te ajudar a encontrar essa vida plena em Jesus, porque ele produz um equilíbrio. Talvez você não é o futuro Bill Gates, que ganha muito dinheiro, mas você ganha o suficiente. Talvez você não tem condições de vender um curso na internet como educar filhos, porque você não é o maior exemplo, mas os seus filhos vão ser bem criados. De vez em quando vão fazer umas manhas, vão ser birrento, você vai errar com eles, vai se exceder, mas eles vão ser cidadãos de bem, eles vão crescer e nunca vão dar o desgosto de você ter que visitá-los na cadeia, de você ter que ter vergonha dos teus filhos. Pelo contrário, eles vão dar orgulho para você. Eles não vão ser perfeitos, como você não é perfeito, mas eles vão ser pessoas de bem, vão ser pessoas bem-sucedidas nessa sociedade, vão formar uma família feliz. Talvez você nunca vai ser um fisiculturista, com um corpo perfeito, mas você vai viver saudável, vai conseguir chegar nos 80 anos, você vai passar pelo menos aí dos 75, que é a faixa etária, como é que chama? Esqueci até o nome, que é mais ou menos aí o que atualmente um ser humano consegue chegar aí, em média. Uns chegam a 90, outros chegam a 60, a média é mais ou menos 75. 70, 75. Você vai viver uma vida saudável. Você precisa conhecer essa realidade. Pastor Jefferson, eu sou uma pessoa inteligente, mas nada disso é uma realidade na minha vida. Eu ganho dinheiro, nunca é suficiente. Eu tenho uma família, mas lá em casa a gente está sempre em pé de guerra. Eu tenho filhos, mas volta e meia eles me dão raiva e me dão desgosto e até praguejam a mim mesmo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo, porque através do Espírito, uma das coisas maravilhosas que você vai experimentar é uma vida plena, é uma vida de equilíbrio. Talvez, para chegar no momento em que você consiga tirar umas férias lá em Cancún, no México, que é um lugar paradisíaco, você vai ter que começar, talvez, tirar férias num lugar mais simples, porque hoje você ganha pouco. Mas mesmo com o pouco que você ganha, você pode viver uma prosperidade de ficar feliz comendo um cachorro quente na esquina, comendo uma pizza depois do culto no domingo. Há felicidade nisso também. A segunda promessa que eu quero ler e quero destacar, que são coisas maravilhosas que em Deus nós podemos receber e experimentar, está no texto de João capítulo 16, versículo 15. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu não sei se você é daquelas pessoas que vive uma vida cristã por causa da salvação. Meu irmão, viver por salvação é viver de forma medíocre, biblicamente falando. Porque a salvação não depende de você. É gratuita, foi dado por Jesus, e Ele te deu no dia em que você conheceu Ele. Não é no dia que você entrou na igreja, porque você pode estar na igreja há 30 anos e não conhecer Jesus. No dia em que Ele verdadeiramente se apresentou para você, no dia que você conheceu Jesus, Ele abriu uma porta diante de você e falou: passa pela porta. Do lado de dentro da casa, dessa porta, há salvação. Você recebeu salvação quando você entrou pela porta. Jesus é uma porta, Jesus é um caminho, Jesus é um alvo, é um destino. A salvação é entrar por uma porta, permanecer no caminho, porque há a possibilidade de eu me afastar desse caminho,
para chegar num alvo, onde eu vou entrar por um portão da Nova Jerusalém, um portão celestial. Só que a vida cristã não tem a ver com salvação, meu irmão. Se não depende de mim, Cristo é quem me dá gratuitamente, e Cristo é quem sustenta a possibilidade de eu permanecer nesse caminho. O Espírito Santo nos ajuda na conversão, na justificação, na santificação. Não é uma obra sua ficar livre do pecado, não é você que tira o pecado do teu próprio coração, é Deus quem tira de você. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que fogo? Fogo purificador, fogo que vai consumir impurezas, fogo que vai purificar o ouro que foi extraído da terra, que ainda tem impurezas, para refinar ele e deixar ele mais puro a cada dia. É uma obra do Espírito em nós a salvação. Só que, meu irmão, vai muito além disso. Porque se fosse só a salvação, eu diria, Senhor, me leva agora, que agora eu garanto que eu estou no caminho. Porque agora eu estou pregando a palavra, eu passei o dia ontem preparando essa palavra, eu vim aqui em espírito de oração e tal. Agora eu sei que eu estou bem, me leva agora, Senhor. Se tudo tem a ver com salvação, não me deixa nessa vida, Senhor. Porque pode ser que em algum momento eu vá me desviar, me leva agora. Porque se fosse, a vida cristã fosse apenas salvação, no dia em que você conhecesse Jesus, Ele te levava. Garantido, esse está garantido no céu. Levei. Desceu um raio do céu e te queimou de alto a baixo. Agora, se você permanece nesse mundo, é porque tem algo além disso. E aí o texto aqui diz, não foram vocês que me escolheram. Vocês estão achando que foram vocês que me escolheram? Eu estou ouvindo essa palavra, olha, nunca tinha ouvido isso, agora eu vou me envolver com Deus, porque Ele vai me dar uma vida abençoada, uma vida plena, um casamento feliz, criação de filhos abençoados. Não, meu irmão, antes de você escolher Ele, foi Ele que te escolheu. Eu te escolhi. E aí quando você descobre que foi o Senhor que te escolheu, você fala, opa, por que você me escolheu? Para te salvar, mas também para te comissionar. Não sei se você fez a clássica declaração de quem se converteu. Eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Você não tem só um Salvador que te resgata do lamaçal quando você está perdido. Você tem também um Senhor que te dá orientação, que te dá ordens. Porque aí você voluntariamente se submeteu a Ele, Ele vai dizer, então agora eu te designo a isso. E aí, o serviço no Senhor, uma vida de serviço no Senhor, também nos dá acesso a coisas gratuitas, maravilhosas, coisas que o homem natural não vai conhecer. Servindo ao Senhor, meu irmão, a gente descobre coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, que aquele que só vem na igreja para receber, jamais vai experimentar. Sabe aquela frase, cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida das tuas? É mais real do que você possa imaginar, meu irmão. Não somos nós que corremos atrás das bênçãos do Senhor. São as bênçãos que correm atrás de nós enquanto nós estamos servindo ao Senhor. Enquanto nós estamos nos envolvendo nas coisas do Senhor. O que envolve muitas vezes sacrifício, abrir mão do conforto, da própria vontade, sim. Mas há uma retribuição extraordinária para aqueles que servem ao Senhor, não só nessa vida, como também na eternidade. A Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos com Cristo, as nossas obras serão julgadas. Não tem a ver com salvação. Esses textos que falam em obras sendo julgadas, em alguns casos está falando do tribunal de Cristo, que é um tribunal antes do grande tribunal do trono branco, onde todas as nações, todos os homens passarão diante do Senhor para serem julgados para salvação e condenação. Esse primeiro tribunal é um tribunal para a igreja, para os salvos, os que foram arrebatados em Jesus. Essas obras serão julgadas para galardão, serão julgadas em relação à fidelidade, à missão que o Senhor deu para você. Na Bíblia existem 3 listas de dons. Uma lista em Romanos 12, uma lista em 1 Coríntios 12, uma lista em Efésios 4. Pelo menos 24 dons. Você, se está em Cristo, se você realmente se converteu, com certeza absoluta tem um desses dons. O que você precisa fazer em relação a isso? Descobrir qual é e servir a Deus. Desenvolver, multiplicar esse dom. Até porque, meu irmão, todo esse trabalho não tem a ver, e o princípio do galardão não tem a ver com uma ambição
por uma coroa mais bonita do que a dos outros na eternidade. Todo serviço redunda em uma coisa: salvação de almas. Influenciar pessoas a conhecer Jesus. Meu irmão, Deus deseja usar pessoas em todos os âmbitos da nossa sociedade. Deus deseja levantar representantes do reino de Deus em todos os lugares. Nos tribunais de justiça, no meio dos esportes de alta performance, no meio artístico. Por que não atores, atrizes, diretores de cinema cristãos, que não necessariamente fazem filmes cristãos, mas que são cristãos e que influenciam as pessoas que estão nesse meio? No meio político, no mundo dos negócios, etc. Perceba que tudo que eu citei nesse último parágrafo, eu não citei algo relacionado a dentro da igreja. Porque, meu irmão, dentro da igreja já tem o sol da justiça brilhando. A gente só reflete a glória dele. A gente está aqui apenas para celebrar a bondade do Senhor. Quando o sol da justiça aparece, nasce, as estrelas desaparecem. Não sei se você sabe, mas durante o dia as estrelas estão no mesmo lugar. Elas não, tá bom, acabou o nosso expediente, vamos nos esconder agora. A gente só volta quando o sol se pôr. Não, as estrelas estão lá do mesmo jeito, só que a luz do sol supera a luz das estrelas. Quando o sol da justiça aparece, as estrelas desaparecem. Na igreja, meu irmão, já tem Jesus brilhando. A gente precisa começar a pensar em expandir para além disso. E eu falo como um pastor que foi comissionado, e aí, sabendo que eu sou da área do ensino, eu tenho muito a ver com o ambiente interno da igreja. Mas, meu irmão, eu não quero estar limitado às paredes da igreja, a gente tem que ir além disso. A gente pode contribuir aconselhando pessoas, a gente pode contribuir. Eu me inscrevi o ano passado para ser jurado no júri popular, eu nem sabia o que era. Eu lembro que eu até perguntei, ganha alguma coisa e tal, só para saber? A pessoa falou, não ganha nada não, você ainda tem que ir lá e tal, mas eles dão um lanche e tal. Eu me inscrevi, meu irmão, eu fui chamado mês passado, fui terça, quarta e quinta, praticamente de todas as semanas. Estou servindo a sociedade. Tive a oportunidade de conhecer o juiz, a gente vai convidar o juiz para fazer uma entrevista com as meninas do podcast, ele já falou que vai aceitar. A gente precisa, meu irmão, se infiltrar nos ambientes da sociedade, meu irmão, servindo ao Senhor. Eu não ganhei nada, pelo contrário, gastei gasolina para ir lá, e é longe, uns 20 minutos, todo dia eu tinha que ir no fórum. Mas, meu irmão, foi uma oportunidade que surgiu, não fui eu que saí, o que eu posso fazer e tal. Um amigo meu, pastor, que mora próximo lá de casa, falou, pastor Jefferson, eu sou jurado, você não quer se inscrever para ser jurado? Eu falei, ixi, me envolver com mais coisa que, além do que eu já tenho, mas eu me senti comissionado para aquilo. A gente precisa crescer espiritualmente para que o Senhor ele nos mostre no que nós somos úteis e como nós podemos servi-lo. Nem todos serão pastores, pregadores, professores de escola bíblica, vão cantar no louvor, mas todos nós somos servos de Deus. Todos nós desempenhamos uma função, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma escola, seja dentro de um tribunal de justiça, seja dentro de uma reunião de condomínio. Em todos os lugares nós servimos ao Senhor, em todos os lugares nós representamos a Cristo. Não existe essa dualidade. Agora eu sou cristão, agora eu sou um cidadão comum. Agora eu estou na igreja, agora eu sou santo e agora eu sou uma pessoa normal. Não. O cristianismo não se resume ao domingo. O cristianismo está em todos os dias. O domingo é só uma consequência do que você vive todos os dias. Você precisa descobrir que o Senhor te escolheu. E aí você vai dizer, Senhor, para que o Senhor me escolheu? E quando você começar a servir ao Senhor, você vai descobrir benefícios extraordinários. Para concluir, para encerrar, porque eu foquei nesse princípio do conhecer coisas maravilhosas. Versículo 14 diz, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Não é que ele não quer, ele não aceita, porque parecem loucura. Como assim eu fui chamado pelo Senhor? Não, ele não aceita. Não só não aceita, elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito.
Homens naturais não conseguem compreender essas coisas. Homens naturais não conseguem compreender como é possível tudo isso. Porque, meu irmão, eles trabalham e trabalham muito, mas o dinheiro deles nunca é suficiente. Eles fazem tudo o que é possível para dar o melhor para os filhos, mas nem sempre eles conseguem ser bem-sucedidos nisso. Porque eu não sei se você sabe, mas dinheiro não é tudo. Teu filho não precisa de dinheiro. Teu filho precisa de amor, mais do que dinheiro. Superproteção é tão prejudicial quanto superexposição. Alguns pais protegem os filhos tanto, criam os filhos tanto dentro de uma bolha, que é tão prejudicial como se eles jogassem eles no meio de lobos, né? A superproteção é tão prejudicial quanto a superexposição. Controle excessivo cria filhos com personalidade confusa. Filhos que não têm autonomia, filhos que não têm iniciativa. Essas pessoas, elas vão vivendo a vida delas. Vive e tal, vai vivendo, vai simplesmente deixando para lá algumas coisas. Quando o bicho pega, elas buscam ajuda. Buscam um pastor, buscam um conselheiro para resolver os problemas de casamento. Só que é o seguinte, meu irmão, as coisas vão somando, e chega uma hora que a panela de pressão explode, meu irmão. Não é resolver problemas quando eles surgem, porque problemas todos os dias tem. Grandes problemas num casamento aproximam o casal. Quando há uma doença, quando não tem dinheiro, come-se o que tem, a gente se abraça e chora junto. Geralmente são as pequenas coisas que vão destruindo um casamento. São pequenas coisas que vão sendo somadas. E aí, quando você espera que a casa caia para procurar ajuda, beleza, a gente até consegue remediar. A gente bota uma tala na perna quebrada, bota o gesso e tal, mas chega uma hora que cansa isso, meu irmão. Não é viver uma vida de tropeço em tropeço, é uma vida de glória em glória. O homem natural não consegue compreender essas coisas. Essa realidade que eu estou apresentando para vocês tem a ver com relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Pastor Gilberto pregou aqui por semanas a respeito do Espírito Santo. Praticamente todas as características possíveis que ele encontrou no Novo Testamento, ele apresentou aqui. Não tem a ver com entender o Espírito, tem a ver com experimentar, se relacionar. Experimente confiar no Espírito quando você precisa tomar uma decisão. Experimente confiar no Espírito e orar a Ele antes de confrontar o teu filho que precisa ser corrigido. Experimente, logo depois que você teve uma discussão com a sua esposa, orar a Deus. Dizer, Senhor, estou com raiva dessa miserável, mas Senhor, me perdoa, eu sei que eu tenho que amar ela. Eu já fiz isso, meu irmão. Ele tira do teu coração aquele sentimento de raiva como se fosse uma luva. Ele tira. Você consegue, 5 minutos depois, conversar com a pessoa. Experimenta confiar no Espírito em todo esse processo da vida, para você ver como você vai conhecer coisas maravilhosas nele. Para concluir, no versículo 16, ele diz: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você vive no Espírito, quando você conhece essas coisas maravilhosas do Senhor, quando você entende como as coisas funcionam espiritualmente, você não só entende, mas você aceita elas, você se submete a elas, como diz lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo aparecer na tua frente, meu irmão, o que você faz? A maioria das pessoas, quando eu vou aconselhar elas, eu falo, olha, isso aí é ação maligna. Ah, pastor, tem misericórdia, tem um demônio mesmo na minha casa, tem um demônio mesmo que está me perseguindo? Tem. Elas já ficam todas arrepiadas. No Senhor, o demônio pode aparecer para você, o diabo pode aparecer para você. Você vai resistir a ele e ele vai fugir de você. Mas sabe por quê? Porque tem um princípio antes de você resistir ao diabo: sujeitar-se a Deus. Quando você se sujeita aos princípios de Deus, quando você se sujeita às leis espirituais, quando você se relaciona com o Espírito e acessa o mundo espiritual, até mesmo o diabo vai ter que fugir de você. E o Espírito vai transformar você a ponto de você adquirir a mente de Cristo. E aí eu testemunho para o Senilson que a última música foi
perfeita, porque ela apresentou a conclusão dessa mensagem. Eu vou resumir em um versículo a mentalidade de Cristo. Mateus 26, 39, quando Jesus está lá no jardim do Getsêmani, sangrando pelos poros, de tanta agonia que ele estava sentindo, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque eu, humanamente falando, não estou compreendendo porque que eu estou passando por isso e eu estou querendo desistir, porque está difícil. E ali ele era 100% homem, mas tem um mas. Como ele era um homem espiritual, ele disse: mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ter a mente de Cristo é dizer: Senhor, eu tenho certeza que eu estou certo, mas faça como tu quer, Senhor. Se o que eu estou querendo fazer não é o certo, me mostra, porque eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito. Eu sei que eu estou certo, mas eu estou orando a ti porque eu sei que pode ser que eu não esteja vendo algo e eu preciso que o Senhor faça a tua vontade. Essa é a mentalidade de Cristo. Pessoas que se submetem ao Senhor, pessoas que vivem espiritualmente, pessoas que compreendem que o agir de Deus é diferente do agir desse mundo e que desfrutam dos benefícios de viver espiritualmente. Um conselho bíblico para uma pessoa inteligente: as coisas maravilhosas do Senhor não serão compreendidas por meios naturais. O conselho é: conheça Cristo, seja transformado por Ele, receba o Espírito Santo e passe a ter a mentalidade de Cristo. O conselho é: diga todos os dias: a tua vontade, Senhor, não a minha. A tua vontade, Senhor, não a minha. A tua vontade, Senhor, não a minha. Você deseja viver isso? Você deseja experimentar tudo isso? Se coloque em pé.